Olá, muito boa noite para todos vocês, que Deus os abençoe grandemente. Estou aqui chegando já para a gente dar continuidade ao nosso estudo do livro de Salmos, tá bom? Gostaria muito que você que está chegando aí se inscrevesse no canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho e na palavrinha todas. Em seguida você vai ver uma mãozinha, você dá um like nessa mãozinha, aperta nessa mãozinha, para mostrar para o nosso canal que você está presente, que você gosta do conteúdo que eu venho trazendo aqui, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. No final, então, você compartilha o estudo com uma pessoa, tá bom? É sempre bom a gente levar uma palavra amiga para alguém, como eu já falei várias vezes, tá bom? Eu vou dar início, então, ao estudo. Hoje nós vamos falar do Salmo de número 84, 85 e 86, tá bom? Eu vou ler o Salmo e depois eu vou dando a explicação. O Salmo de número 84 fala sobre a felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Então, inicia-se assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está despojada e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos, até mesmo nos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escutai a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a tua confiança. E o Salmo de número 85, o salmista está falando, ele está pedindo livramento das aflições presentes, daquilo que estava sentindo, né? Então ele fala assim: abençoaste, Senhor, a tua terra e fizeste voltar o cativeiro de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os teus pecados, fizeste cessar toda a tua indignação e desviaste-te do ardor da tua ira. Vou pular um pouquinho para adiantar, tá bom? No versículo 8 diz assim: escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao teu povo e aos santos para que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontrarão, e a justiça e a paz se beijarão. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá adiante dele e nos porá no caminho das suas pisadas. Salmo de número 86, onde Davi implora ardentemente o socorro de Deus. Diz assim: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo, ó Deus meu. Salva o teu servo, que em ti confia. Tenha misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanta a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar,
e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo e livraste a minha alma do inferno mais profundo. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim e as assembleias dos tiranos procuraram a minha alma e não te puseram perante os seus olhos. Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande benignidade e verdade. Volta-te para mim e tenha misericórdia de mim, dá a tua fortaleza ao teu servo e salva ao filho da tua serva. Mostra-me em sinal para bem, para que o vejam aqueles que me odeiam e se confundam, porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Vamos então à explicação do Salmo de número 84. No versículo 1 e 2, fala sobre a alegria de estar perto do Senhor, não é mesmo? Está falando sobre isso. Então, o salmista, ele deseja ardentemente desfrutar do livre acesso à presença de Deus, do Altíssimo, né? Lá no templo, ainda que fosse apenas nos átrios, né? Pois tinha necessidade física e espiritual dessa comunhão com Ele. Isso significa que, para que aquele que ama fazer a vontade divina, estar em comunhão com Deus vale muito mais do que toda a beleza, toda a riqueza, todo o brilho e todo o prazer que o mundo apresenta. Não há lugar melhor para estar do que na presença do Pai. Por isso que eu fiz aquela canção. Estou na presença do Pai, com Ele eu vou prosseguir. Não temo barreiras, correntes, algemas, não vou desistir. Lembra dessa canção? Procura aí no nosso canal aí no YouTube que você vai ver eu cantando. Foi logo no início, quando eu tive momentos muito difíceis na minha vida, perdi minha irmãzinha e outras coisas mais aconteceram, eu tive depressão e aí eu me coloquei diante do Pai e aí Deus me deu essa canção. Sofri muito. Ainda tem alguns percalços, algumas coisas que a gente passa, né? Mas quem é que não passa por tribulações, não é mesmo? Todos nós, por mais que a gente não queira, sempre acontecem coisas e a gente tem que recorrer sempre ao nosso Pai. Então, vamos voltar lá para o Salmo, não é mesmo? O Salmo sobre o número 84 fala também que o pardal e a andorinha tinham liberdade de fazer seus ninhos bem próximo ao santuário. Mas existe a possibilidade também que esse versículo se referia aos sacerdotes. Você entende? Fala também sobre o salmista deseja estar na casa de Deus para manifestar a sua fé, onde ele ali declara a Deus, mostra a sua fé e a sua adoração a Deus. Também fala sobre o Vale de Lágrimas, onde ele se sente peregrinando, né? Que eles precisavam passar por um lugar chamado Vale de Baca. Eles precisaram passar por lá. E esse nome se refere à grande quantidade de árvores de bálsamo encontrada ali naquele lugar, que produziam lá e derramavam gotas desse líquido aromatizado. Era uma árvore que soltava um líquido tinha um aroma, sabe? Então, as chamadas gotas de lágrimas, elas deixavam o vale inteiramente perfumado. Então, saía aquele cheiro perfumado, né? No entanto, embora o ambiente fosse agradável ao olfato, era escasso em água.
Você entende? Fala, o Salmo de número 84 é um salmo pequeno, mas fala claramente muitas coisas. Fala também sobre buscar forças, né? À medida que os peregrinos viam obstáculos, eles cresciam em ânimo e adquiriam mais experiência para avançar. Cada vez que tinha obstáculo, mais eles procuravam em Deus para que Deus desse força a eles, para que eles pudessem avançar. Então, andar por aquele caminho, mesmo com dificuldades, dava certeza de chegar até Deus. Eles tinham a certeza que iriam chegar até Deus. Então, esse salmo fala do último, de um dia nos teus atos. Fala que o peregrino, ele sacrificava, se sacrificava a ser feliz, né? Um longo período da caminhada para passar em um único dia no pátio do templo, ou seja, lá onde eles se reuniam para adorar e buscar o Senhor. No Salmo de número 85, o salmista, ele pede livramento devido às aflições presentes, devido ao que eles estavam sentindo. Porque as aflições lá em Israel eram associadas diretamente à desobediência deles, eles não obedeciam a Deus. Então, eles sofriam por causa disso, né? E então o salmista, ele pede para receber o perdão de Deus, para que Deus perdoasse eles. Também fala sobre a base da vida e o termo, que quer dizer que o Altíssimo tem prazer nas pessoas que o temem. Deus tem prazer nas pessoas que o temem. Ele se encontra próximo a ela para que não somente experimente livramentos terrenos, mas também receba a salvação. Então, o Salmo de número 85 é o Salmo de misericórdia, né? Um salmo que ele pede livramento, pede que Deus o abençoe. No Salmo de número 86, que está aqui, deixa eu ler aqui para vocês também. A explicação diz assim, ó, no versículo 11, no versículo 1, diz assim, inclina, Senhor. Então, ele está pedindo que é próprio da natureza do Altíssimo socorrer o ser humano e atender a súplica que brota do fundo da sua alma. Então, a pessoa está, né, botando para fora aquilo que ela está sentindo, né? O salmista aqui no caso. Ele fala também sobre os dias de angústias, que são frequentes na vida de todos lá daquela era, frequente na vida de todos eles, né? Então, eu quero recapitular com vocês. Vamos recapitular aqui para dar melhor entendimento. Esse Salmo de número 84, voltando lá no Salmo 84, ele está mostrando, então, a importância da presença de Deus na nossa vida. Tanto na vida deles lá, no tempos atrás, quanto na nossa vida, né? Por isso, nós devemos valorizar sempre esse Deus, porque Deus é importante nas nossas vidas. E quando nós vamos lá na igreja, nós ouvimos os pastores e os bispos, e é através da gente ouvir eles que a gente vai se fortalecendo na palavra de Deus. Então, esse Salmo de número 84, ele está celebrando a Deus devido à existência, né? Devido à existência de uma igreja, de um local para a gente ir contemplar o nome do Senhor e adorar, né? Por isso que o salmista dá ênfase, aqui no caso, dá ênfase à felicidade encontrada por cada pessoa que ia lá no templo, né, para orar, buscar a Deus, adorar a Deus. E aqui, porque quando fala assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos, a minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Então, está buscando, está mostrando como é importante a presença de Deus nas nossas vidas, não é mesmo? A presença do nosso Pai Todo-Poderoso. E o Salmo de número 85 fala sobre o salmista estar pedindo livramento. É uma oração a Deus
que pede uma restauração. Ele está lembrando dos tempos antigos, das coisas que passaram quando Deus restaurou todo o povo daquela época, né? Das guerras, das coisas que houve lá. Por isso, ele pede aqui a Deus para restaurar todos, porque todos estavam enfraquecidos na fé. Assim é conosco. Durante inúmeras coisas que acontecem nas nossas vidas, nós às vezes somos machucados, né? Nós às vezes somos rejeitados por pessoas, nós às vezes passamos por doenças, por depressão. Então nós somos muito machucados, quebrados, a gente sofre, né? Os efeitos que acontecem na nossa vida diversas vezes, porque sempre acontece, né? Tribulações, dificuldades, né? Muitas coisas, inúmeras coisas acontecem. Mas quando Deus permanece em nós, que nós buscamos estar na presença do Pai, Deus nos aperfeiçoa. Como que Ele nos aperfeiçoa? Fazendo que a gente se sinta em paz e fazendo com que a nossa fé cresça, que a gente venha adquirir fé, né, de novo. E o Salmo de número 86, que fala que Davi implora ardentemente o socorro de Deus. Então esse salmo é um salmo de petições. Ele está pedindo, clamando a Deus. Isto é, ele pede para que Deus veja todos os pedidos que foram feitos pelos seus filhos, pelos fiéis da igreja, né? No caso, quando eles estavam lá no templo orando. Então, ele pedia para que Deus visse tudo e visse também a fé de todos. Então, esse salmo, ele está nos ensinando que mesmo em momentos de aflições, de dificuldades, de tribulações, nós devemos se manter confiante em Deus. Você entende? A gente deve se manter confiante em Deus, porque esse salmo é um pedido para que Deus livre de várias situações. Nós podemos usar esse salmo para pedir a Deus porque nos livre de muitas situações, você entende? Então, o rei Davi, nessa época lá, ele só queria que Deus atendesse às orações dele, que Deus visse as coisas que estavam acontecendo. Então, esse salmo foi escrito por Davi num tempo de muita dificuldade, num tempo onde houve muitas perseguições na vida dele. Então, ele pediu o socorro de Deus, você entende? Ele pediu o socorro de Deus. Davi, ele está nos ensinando aqui que o poder de Deus é que nos fortalece. É através do poder de Deus que nós ficamos fortes. É porque Deus vem e capacita a gente, não é mesmo? Ele vem, nos capacita e nos livra do Satanás. Livra a gente do maligno, né? Ele livra a gente do maligno. Porque quando nós buscamos mais e mais em Deus, o nosso espírito, ele vai florescendo, ele vai se fortalecendo, ele vai ficando como se fosse uma rosa desabrochando. Não tem? A rosa, às vezes, quando ela quer ainda abrir, né, ela tá fechadinha. Então, quando ela recebe a água, bastante água, né, que é a fonte de vida dela, é o ar e a água, né? Então, ela vai desabrochando. Assim somos nós. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, a força do Espírito Santo, a gente vai desabrochando e vai frutificando, a gente vai passando para outras pessoas aquilo que nós aprendemos, o amor de Deus. Então, Deus quer que a gente cumpra a nossa missão e o nosso propósito aqui na Terra, para que Ele nos direcionou, Ele direciona a gente através das leituras, através de um sonho, através de uma palavra no templo que a gente ouve, né, na igreja, que a gente ouve de um bispo, de um pastor. A gente vai tendo um direcionamento e a gente então vai procurando seguir o propósito, cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, porque nós somos a igreja, e a razão de a gente seguir em frente
é a nossa fé em Cristo Jesus, você entende? É quando nós estudamos a palavra, é quando nós ouvimos a palavra, é quando nós oramos em gratidão, agradecendo a Deus, né, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, é quando nós nos arrependemos dos nossos erros e pecados. Então, nós estamos com isso, nós estamos desabrochando, nós estamos se abrindo, né, mostrando para Deus e mostrando para as pessoas o quão grande e maravilhoso é esse Deus nas nossas vidas, você entende? Então, esse salmo mostra um temor a Deus. Aí ele está se inclinando, pedindo um socorro para Deus, né? Para que Deus possa ouvir. Ele fala assim: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve, porque estou necessitado e aflito. Tenha misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todos os dias. Todo dia Davi orava a Deus, todos os dias, todas as horas, todos os momentos, ele clamava a Deus que ajudasse, que socorresse o seu povo. Então ele pedia para que Deus ensinasse para ele e para todos que ali estavam o caminho dele, o caminho que ia levar à verdade, o caminho que ia levar a ter um coração temente a esse Deus que nós conhecemos, a esse Deus que nós tanto amamos, você entende? Então, Davi, ele se colocava em prol de Deus o tempo todo, pedindo socorro a ele, porque ele via que grande era a misericórdia do Senhor para com todos, não só com ele, mas para com todo aquele povo lá em Israel na época. Então, ele começava a chamar as pessoas e a escrever, pedir às pessoas que louvassem o nome do Senhor, que engrandecessem o nome do Senhor, porque era digno de toda a honra e de toda a glória. Então ele pedia, né, que ele falava, no versículo 12, ele fala assim, ele diz assim, louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração eu glorificarei o teu nome para sempre. Então ele dizia, Senhor, por favor, me socorra, ajuda a mim e todo esse povo, nós somos os seus filhos, precisamos da sua ajuda, sem a sua presença nós não vamos conseguir, porque ele vinha falando desde aqui do Salmo 84, quando ele fala sobre a felicidade daqueles que buscam a Deus no santuário, ou seja, na igreja, né? Aí ele vem falando, pedindo a misericórdia, vem pedindo para que Deus livre dos inimigos presentes e das aflições que ele passava. Ele vinha pedindo para que Deus abençoasse ele e todo o povo. E aí ele vem clamando e falando que Deus tem misericórdia do teu povo, né? Quando ele fala, porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão. Diz aqui, e piedoso, sofredor, e grande benignidade em verdade. Volta-te para mim. Então ele pede a Deus, volta-te para mim e tenha misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salva o filho da tua serva. Ou seja, salva-nos, Senhor. Mostra-nos um sinal para o bem, para que vejam aqueles que me odeiam, ou seja, para que todos os inimigos pudessem ver que tinha um Deus verdadeiro, um Deus que guardava ele, que protegia, e para que os inimigos se confundissem. E aí ele dizia, porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Deus sempre ajudava e consolava aqueles que estavam aflitos e desesperados. Então, amanhã eu volto com vocês para falar do Salmo de número 87, 88 e 89. O Salmo de número 87 fala que Deus tem o maior prazer em Sião. E o 88 fala que o salmista queixa-se das suas grandes desgraças, das coisas horríveis que aconteceu, né? Ele ficou em apuros, ele sofreu, né? Então ele queixa-se sobre isso. E aí ele vai e achega-se a Deus para uma aliança, a aliança de Deus com Davi, que é trazida à memória. Então Davi lembra-se
que fez uma aliança com Deus, você entende? Então, amanhã eu venho falando sobre os 3 salmos. Vou ler, vou estudar, vou procurar entender e passar também para vocês. Gostaria muito, se você quiser já ir lendo na sua casa, para você ter uma noção, né, do que eu vou falando aqui. Aí a gente vai se entrosando, né, colocando os pingos nos i, como diz, né, se entendendo. Então a gente vai entender como é que foi, como é que é esse nascimento em estar em Deus, né, como que é de estar sempre na presença do Pai. É divino, é maravilhoso. Precisamos estar sempre na presença do Pai, e como aquele Davi fazia, buscando sempre estar em Deus, tá certo? Amanhã eu venho com vocês falando sobre isso. Então, ficam todos bem, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, porque eu tenho certeza, gente, certeza absoluta que Ele quer. Tchau, até amanhã.